boa tarde. Estamos aqui na Vetor Zero com o Alceu Batistão, que é um sócio criador da produtora. Tudo bem? Tudo bem? Conta pra gente um pouquinho de como que foi a criação da Vetor, tá? Como que estava o mercado na época em comparação com hoje e as maiores dificuldades, sabe? Que vocês encontraram. A gente criou o Vetor no meio dos anos 80. Né? Naquele tempo, a computação gráfica estava engatinhando, especialmente aqui no Brasil. O que você conhecia de material de computação gráfica eram as vinhetas que o Rasdorner fazia lá com os LTs na Globo. E a gente tinha ainda aqui mais uma, talvez duas empresas em São Paulo que tinham um equipamento capaz de produzir animação 3D. Eu era ilustrador, o Serginho, meu sócio, que se tornou meu sócio na época, tinha uma produtora de vídeo. E a gente resolveu comprar um microcomputador chamado Amiga, que tinha acabado de sair e que tinha alguma capacidade gráfica. Porque naquele tempo o mercado se dividia nos high-end, que era a Globo e esse pessoal que tinha equipamento 3D, e os low-end, que era o pessoal que fazia animação baseado em PC e Apple, né? O Apple II ainda. Então a gente entrou num nicho de mercado empresarial e tal, e começamos a fazer, depois conseguimos um sócio para comprar um sistema maior e conseguimos entrar no mercado. Só entrar no mercado muito pequeno, muito procurado na época. Havia uma febre por conseguir imagem de computação gráfica, porque isso automaticamente remetia a alta tecnologia, a ser uma empresa avançada e tal. E a gente fazia especialmente logotipos voadores, que era o que mais os clientes queriam, que aquelas vinhetas em que o logotipo vinha girando e terminava metálico, com flashes e tal, e terminava ali na marca, mostrando a marca do produto ou do cliente, e aí você já automaticamente adquiria uma impressão de que você era uma empresa dinâmica e do futuro. Sim. A gente concorria com muito pouca gente, e a gente tinha uma abordagem menos tecnicista, mais artística, porque eu vinha do background de ilustração, de pintura, etc. E eu consegui empurrar um pouco disso para a produção de vinhetas. Então a gente tentava defender o nosso produto mostrando uma qualidade cinematográfica de produção, ao contrário de vender o equipamento, dizendo nós temos o melhor equipamento do mercado, etc., que era o que era comum. Isso mudou bastante de lá para cá, né? O próprio uso do 3D da computação gráfica passou de uma coisa grandemente desejada e ambicionada por todas as empresas para se tornar uma coisa considerada meio brega, meio de mau gosto, meio fria, sem emoção. Então a gente passou uma época também de rejeição desse tipo de trabalho, que durou alguns anos, até que com o advento do 3D no cinema, Jurassic Park especialmente e o Terminator 2, o pessoal começou a olhar de novo para o 3D como uma ferramenta de storytelling, uma ferramenta cinematográfica. Então, em comparação com o mercado hoje, tem mais concorrência? Então, hoje o que você tem, houve uma democratização do equipamento, porque veja, quando a gente começou a trabalhar com Maya, ele só rodava na estação Silicon Graphics, que era um computador caríssimo, que custava a partir de $60 mil, o software custava caríssimo também, e a gente conseguiu, porque a gente já estava no mercado há algum tempo, ter acesso a uma máquina dessa era uma coisa muito difícil. Então você já automaticamente te classificava como uma empresa high-end, uma empresa para pegar os melhores trabalhos. Sim. E tal, porque você estava como fotógrafo da época que podia comprar uma Hasselblad, né, em vez de ficar com uma Olympus 35. Hoje você tem inúmeras empresas, você não precisa mais ser uma empresa grande para produzir um material de grande qualidade. Você vê que empresas pequenas conseguem, fazendo comerciais bacanas, que vão para o ar e que funcionam e tal. Nem sempre você consegue manter isso como uma estrutura permanente, né? Existe também o aspecto comercial, o aspecto de relações públicas, de atendimento e tal, que influencia com relação a você permanecer no mercado de produção publicitária. Mas hoje você observa também outros nichos de trabalho se abrindo que não existiam aqui, como produção de efeitos para novelas, né, essas produções grandes bíblicas que a Record está fazendo, por exemplo. Então isso eu vejo como uma coisa positiva, porque dá emprego para artistas, né, dá emprego para gente que está começando. Então hoje você já não tem mais aquela situação do acesso ao equipamento ser proibitivo. Hoje também todo mundo compra uma câmera reflex de qualidade legal, né? O equipamento não é mais um obstáculo. O talento passou, antigamente você ter acesso à informação também era muito
difícil, né? A gente teve que desbravar tudo, a gente ia criando os efeitos e resolvendo os nossos problemas na base do pânico e da tentativa e erro, porque não tinha internet, não tinha onde buscar, e hoje o Google é uma fonte inesgotável de informação, né? Qualquer dúvida que você tem, 90% das coisas que você não sabe fazer, você vai lá, como é que eu faço? É quase como se fosse uma história de ficção científica da década de 70, né? O Conto das Imóveis, você pega e fala para o seu multivac, e fala, como é que eu faço para fazer um render de não sei o que com o Maya? Aí aparece lá várias respostas e tal. Então, a informação está mais acessível. Você percebe que talentos que há 20 anos atrás teriam ido trabalhar em banco, por exemplo, ido trabalhar em qualquer outra profissão, porque não iam ter como aprender a fazer isso, hoje com a internet eles conseguem aprender e conseguem mostrar esse talento e vão parar em grandes produtoras ou vão trabalhar para fora, vão trabalhar no Canadá e tal, pessoal que sai do nada. Então, vamos dizer que a gente vive um momento muito mais democrático de acesso, muito mais difícil do ponto de vista de concorrência, né? Mas muito mais rico também. Quanto a esse crescimento, né, e você falou que antes eram poucas pessoas, hoje tem bastante gente no mercado e também aqui na empresa, né? Sim. Como que funciona o processo de produção? Conta só um pouquinho pra gente, assim, como pegam da produção de algum trabalho. Como que funciona? Aqui, assim, é muito variável, né? Porque depende do escopo do trabalho, do tamanho da produção ou de quem é o cliente. Então, normalmente chega aqui um roteiro em que a gente analisa. Normalmente, a gente tem um prazo curtíssimo para estabelecer quanto vai custar e quanto tempo vai demorar aquele trabalho, né? Coisa que implicaria em teste, em pesquisa, etc. Às vezes tem que ser resolvido de um dia para o outro. Mas a gente estabelece ali, mais ou menos, baseado na nossa experiência, quanto tempo vai demorar e quanto vai custar aquele trabalho. Aí tem uma fase de negociação e tal, daí a gente vai para a elaboração de concepts, que vai para a elaboração do storyboard, dependendo se a imagem, se a gente vai usar a imagem captada, filmado, junto com a animação é de um jeito, se é um filme só de animação é de outro jeito, e se for um trabalho de uma complexidade muito grande, a gente divide em setores. Você tem uma equipe que vai fazer a modelagem, uma outra equipe que vai fazer a texturização, outra que vai fazer o rigging, outra que vai fazer a animação e outra que vai fazer o render. A animação normalmente sempre passa pelos animadores, né? Dificilmente um trabalho que não passa pelos animadores, mas alguns trabalhos podem ser feitos por uma ou duas pessoas só. A gente quer saber sobre o mercado de animação mesmo. Qual que você acha mais promissor para o mercado, para animação, no mercado de publicidade, longas? É que é diferente, né? Mas atualmente, o que está mais promissor para animação? Aqui no Brasil, por enquanto, para sustentar uma empresa desse tamanho aqui tem que ser publicidade. É o único mercado que paga, porque é um mercado de altíssimo risco para o cliente, para a agência e tal. Não pode dar errado. Você tem que ser uma empresa de altíssima confiança, que o pessoal tem certeza que você vai cumprir o prazo, que você vai entregar um trabalho de boa qualidade e tal. Então, para manter um negócio assim, por enquanto, só publicidade. Eu vejo um início, um movimento no sentido de produção de efeitos para seriados na TV, como eu falei, aquelas novelas bíblicas, para longa-metragem. Você começa a ver gente investindo nesse tipo de produção. Eu acredito que num futuro próximo a gente vai ter esse nicho de mercado também funcionando e lucrativo. Eu não sei quão lucrativo vai ser, né? O quanto que vai ser possível você trabalhar uma equipe grande, permanente e tal, num mercado como esse. Mas eu acho que está se abrindo. Uma coisa que era impensável há 5 anos atrás, agora já começa a dar sinais de que vai acontecer. Suas maiores inspirações para você, assim? Eu, pessoalmente, a minha inspiração maior é de cinema, né? Sempre foi mais cinema. Eu gosto mais de cinema do que de animação, por exemplo. Embora eu goste muito de cinema de animação, né? Mas para mim sempre me encantou mais o Star Wars, o Caçadores da Arca Perdida, do que Branca de Neve. Embora seja fã das animações da Disney, etc. Mas, por exemplo, você tem uma galera aqui, a turma de animação, por exemplo, é muito mais fissurada no traço expressivo do Tex Avery, do Pernalonga, né, de todo o trabalho da Disney, etc. Eu gosto mais de efeito especial, então eu gosto mais de fotorrealismo, eu gosto mais de fazer aquele efeito que engana as pessoas, que ninguém percebe que está lá. Para quem aqui, você como chefe, né, podemos dizer assim, o que você valoriza num profissional aqui dentro da agência?
Bom, a Vetor é uma empresa um pouco fora da curva, né? A gente costuma falar que aqui é meio ilha da fantasia. Algumas pessoas não acreditam, elas só acreditam quando elas saem daqui e vão trabalhar em outro lugar. Daí elas depois ligam para olha, sabe, aquilo que você falava, você tinha razão. A gente procura, é claro, primeiro, obviamente, um cara de talento e um cara disposto a trabalhar, que tenha vontade e que gosta de trabalhar. Tem que ser um cara confiável, para que se você falar assim, cara, eu vou precisar de você nesse fim de semana, eu vou precisar de você, nós vamos precisar trabalhar até mais tarde, nós temos que dar um gás. O cara não pode ter um ego muito exagerado, porque a propaganda é uma matadora de egos, é uma área matadora de egos, porque você faz um negócio que você acha que ficou sensacional, você dá tudo de si, e o cliente fala, não, pô, não é nada disso e tal, não sei o que, pô, cadê a referência que eu te mandei? Você fala, aqui, tá aqui. Não quero nada da referência, eu quero outra coisa, e então você tem que lidar com esse seu trabalho sendo detonado o tempo todo, e você tem que fazer outra coisa rapidamente, às vezes o custo de perder um fim de semana com a família. A gente tenta evitar isso a todo custo, então a gente tenta conseguir prazo para que o trabalho seja feito dentro dos limites da decência, nem sempre a gente consegue. E a gente precisa de uma pessoa que seja confiável, que você sabe que não vai te deixar na mão, que não vai começar um trabalho e ir até um certo ponto e falar, não quero mais, cansei disso aqui, vou embora, e deixar todo mundo que depende dessa pessoa. Então não basta ser um cara muito bom, tem que ser muito bom é o básico, né? Aí tem que ser muito bom, confiável, bem disposto para trabalhar, ou que não tem ego e que tenha um bom relacionamento de equipe. De todos os seus trabalhos, qual o que você mais gostou, assim, que você tem mais apego? Olha, eu vou te dizer que 70% dos meus trabalhos eu nem lembro o que eu fiz. Às vezes acontece, assim, é tão, né, aqui a rotatividade é tão grande que às vezes eu falo, pô, alguém tem algum trabalho de Coca-Cola que tem uma garrafa? Tem sim, esse aqui foi você que fez. É mesmo, eu fiz. Eu gosto muito de alguns trabalhos antigos. Tem uns que são muito famosos, que é a Tartaruga da Brahma, por exemplo, né? A história. Aliás, se você pegar toda a história da triceria, que não foi uma parceria porque eram três, que era o Fábio Fernandes da FNASCA, o Amon da Zero Filmes e eu da Vetor Zero, a gente fez um monte de filmes muito bacanas durante até o meio dos anos 2000, né? Então tinha a Tartaruga, tinha a Formiguinha, o Ciris da Brahma. Tem o meu trabalho pessoal, acho que é o único trabalho pessoal que eu consegui fazer lá em 2001, que foi aquela mulher digital que eu falei para vocês, a Caia. E caiu o trabalho que eu estou fazendo no momento, entendeu? Então a gente gosta do que a gente está fazendo na hora, mas fora isso... Você pega o que está fazendo hoje. E às vezes você não lembra, você nem lembra. Você lembra, assim, tem um filme de Fiat, por exemplo, que eu fiz nos anos 90 ainda, que era um cara que dirigia pela rua e você tinha uns brinquedos de lata que iam passando por ele, assim, e tal. E é um trabalho que eu tenho um carinho muito grande, embora hoje você vendo ele nem parece tão realista ou nem tão bem feito. Na época era uma coisa muito bem feita. Então são coisas que às vezes não é o trabalho mais vistoso ou mais recente ou mais espetacular que você já fez, mas tem uma ligação emocional, assim. Assim, eu costumo dizer assim, a parte que você deve procurar, se você quiser ser bem sucedido nessa área, você tem que fazer o que você gosta. Essa é a resposta óbvia, né? Se você for fazer o que você gosta, grande chance de você fazer bem. Então é melhor você fazer uma coisa que você gosta bem do que você fazer a coisa que é mais solicitada que você não gosta. Mas eu diria para você que no momento a área de programação para 3D, desenvolvimento, aquilo que eu falei que o pessoal da R&D faz, é a que tem menos profissionais. A área de modelagem tem bastante gente boa fazendo. A área de animação também é muito requisitada, até para trabalhar fora, mas tem que ser excepcionalmente bom. O cara tem que ser tão bom que eu não saberia avaliar o quanto que o cara é bom, sabe? Para, por exemplo, pegar um negócio na Disney, né? Você vê uns caras que você acha que são sensacionais, que foram para lá e não ficaram. Vai saber, você não consigo nem sequer compreender esse critério. Por quê? Né? Mas eu diria para você que a área de programação voltada para a arte é importante, para esse tipo de trabalho, para o 3D é importante, e a área de simulação também, de efeitos especiais, que sabe fazer líquido. Líquido é um negócio infernal, é muito pouca gente que sabe fazer direito. Geralmente o que pedem para a gente fazer é coisa que ninguém sabe fazer, e a gente acaba tendo que usar outros recursos que não a simulação mesmo para resolver o problema, ou às vezes nunca fica contente do que a gente esperava. Então eu recomendaria, para quem tem assim uma escolha muito ampla, programação e a simulação. Mas não quer dizer que o resto, né?
Um bom profissional de render, um cara bem bom de render assim também, tem cara que sabe escrever shader ainda pode ter uma utilidade, aqui nem tanto, mas pode ter uma utilidade maior para um estúdio lá fora. Mas assim, o conhecimento da técnica, da parte matemática pode ser bem importante. E aí, tudo bem? Meu nome é Eduardo Schau, eu sou o diretor de arte e matte painter aqui na Vetor Zero, que é a produtora de animação e efeitos visuais. O que seria matte painting? Matte painting é um tipo de técnica que já existia no cinema há muito tempo atrás, na época que se fazia, muitos dos cenários eram feitos em grandes telas de vidro como pinturas. Eram pinturas enormes, realistas, dos cenários, assim, são cenas de Indiana Jones, do Guerra nas Estrelas, os filmes de Hitchcock, eram realizados como pinturas e depois você inseria, por exemplo, como nessa cena aqui do filme Terremoto, dos anos 70, você inseria nessa área preta aquilo que era filmado em locação, a filmagem real junto com a pintura. E o que eu faço hoje em dia é um pouco isso, trazer essa linguagem das pinturas digitais junto com o material muitas vezes filmado ou uma extensão de cenário de uma animação, por exemplo. Então vou mostrar aqui um exemplo para vocês. Deixa eu ver só achar aqui. Isso aqui é um pouco do meu trabalho, que eu já fiz alguns projetos que eu posso mostrar. Estou trabalhando num agora do Batman Lego, que é muito legal, mas eu não posso mostrar nada ainda. Então aqui alguns exemplos. Essa é uma cena como ela apareceu no filme, mas originalmente ela foi filmada dessa maneira. E o que eu fiz foi retrabalhar todo esse cenário para criar uma nova ambientação, mas ainda que ficasse bastante realista. Outros exemplos, né? Esse comercial, a ideia era sujar essa parede. Então eu criei uma nova parede, aproveitando elementos da filmagem, ainda criando mais elementos, sujando tudo, num efeito que praticamente ele é invisível, mas ele aumenta a qualidade final do filme. Você acaba criando mais coisas que você não teria na filmagem original. Aqui é o mesmo exemplo, a imagem original, o tratamento que eu fiz de pintura e a composição final. São alguns exemplos. E outras cenas, isso foi para um documentário feito para Discovery Channel sobre uma Paris do futuro. Então a versão dia e noite da mesma cidade. Aqui foi feito pro History Channel. Isso tudo na época que eu morava na Inglaterra e produzia material para esses programas de televisão. Então muitas das coisas são feitas com uma mistura de 3D, texturas fotográficas e pintura. Aqui, por exemplo, é uma Paris mais de animação, né, mais imaginária, que a gente fez para um filme aqui dentro da Vetor Zero. A mesma coisa para esse outro filme de McDonald's, que segue uma cidade mexicana. E aqui um filme recente do Ice Age, que a gente criou esse asteroide acabou sendo uma mistura de pintura com 3D. No filme ele funciona como um cenário para as aventuras do Happy e do Scratch. Olha lá, os dois juntos nessa cena. Mas tudo isso aqui acaba sendo uma pintura que é aplicada depois na produção final. É um exemplo de um espaço sideral. Então tudo isso eu acabo produzindo, trabalhando aqui com essa mesa, que é uma mesa, eu uso Photoshop, eu uso programas de 3D como o Maya e acabo desenhando. Vai parecer meio mágica, né, o desenho surgindo, mas muitas vezes eu acabo criando algumas coisas aqui diretamente como se eu estivesse pintando no papel. Aqui eu vou fazer um sketch, uma figura qualquer. Então, mais ou menos, tudo começa de uma maneira mais grosseira. E conforme eu vou lapidando, eu vou conseguindo mais detalhes. Aqui só um exemplo, né?
Um desenho bem rápido. Então, basicamente, tudo que eu acabo fazendo digitalmente passa por essa mesa aqui que eu estou trabalhando. Então o processo todo acaba sendo digital do começo até o fim, né? E com isso também eu acabo produzindo também histórias em quadrinhos, que é a minha outra atividade fora da Vetor. Eu tenho uma empresa junto com mais 3 amigos ilustradores, onde a gente faz um projeto de quadrinhos chamado Quad. E aí algumas das páginas que a gente produz, o processo é um pouco esse aqui. Tudo começa com um esboço muito parecido com esse que eu fiz agora, e eu começo a limpar esse esboço, dar mais detalhes, depois eu finalizo com tons de cinza. Um pouco parecido com o esboço que eu fiz agora, para vocês verem. E esse é o meu projeto de quadrinhos, junto com mais alguns amigos, chama-se Quad Comics, que é uma série de quadrinhos de ficção científica que já está no 3º álbum, e essa é a personagem que eu criei, que é a Terra, que é uma mecânica, junto com o gato Elvis, o gato preto dela. E esses são os álbuns que a gente já lançou, o 1, o 2 e o 3. E são aventuras de ficção científica. Tem muito a ver com o que eu faço aqui no dia a dia, que são cenários espetaculares, etc. Só que agora com histórias mesmo, com narrativa.